Fala galera, Papo Categoria voltando depois daquele recesso gostoso de carnaval. E estamos aqui com o ex-gerente de futebol do Bahia, ex-gerente de futebol da Juazeirense, Éder Ferrari. Ou Éder Ferraz? Éder Ferraz! O homem que demorou, o convidado que demorou mais de vir no Bahia Futebol Clube. Porque de hoje que a gente convida a Éder, de hoje que vocês aí indicam, leva Éder, leva Éder. Bicho, trazer o homem aqui foi complicado. Eu tinha que respirar, porque eu não tenho dinheiro para pagar processo, né? Então eu tinha que guardar muito. Agora já Justamente, não, mas agora eu tô mais tranquilo para poder falar coisas como essa de Éder Ferraz, né? Que na época eu tava até conversando com vocês aqui em off. Eu tô chegando no ônibus pro jogo, quando eu olho a faixa Éder Ferraz, Fora Éder Ferraz! Fora Éder Ferraz, mas que porra é essa aí, rapaz? É o que? Mistura. Eu até brinquei com o Vitor Ferraz, negócio de pai e mãe, mas deixa pra lá. Como assim, pai e mãe? Não, deixa pra lá. Meu pai com sua mãe com meu pai, mas não vai ser assim estranho. Essa, Mas enfim. Essa faixa, pra mim, foi um caso meu que é assintomático do que a torcida do Bahia tanto lhe criticava. Porque criticava, porque Éder. E o que é que Éder faz no Bahia? Eu não sei. E por que você critica? E não tinha também argumento. Então, pra gente começar, além de gerenciar o grupo de WhatsApp do Bahia, que porra que você fazia no Bahia, Éder? Rapaz, todos os clubes do Brasil, os clubes grandes, os clubes que têm uma estrutura de trabalho coesa, tem um gerente de futebol, tem um supervisor, tem um diretor. Às vezes algum clube ainda tem um diretor estatutário, tem vice-presidente de futebol, tem 2 supervisores. Né? Então assim, e o Bahia tinha uma estrutura bem enxuta. Era o supervisor, que é Miguel Batista, o gerente, que era eu, e o diretor, primeiro Alexandre Faria, e depois Ney Pandolfo. Era uma estrutura enxuta e com muito trabalho para se fazer, entendeu? Então o nome já diz. O que é que um gerente faz? Ele gerencia. Eu tinha um departamento de futebol, né? E no Bahia, quando o Marcelo me chamou para trabalhar no Bahia, ele falou: Éder, eu não quero ter um gerente de futebol profissional que não saiba nada da base, tem que ser gerente do clube. Então eu tinha responsabilidades com o profissional e com a base. Né? Com a base eu trabalhava com um pouco mais de responsabilidade em termos de projeto, né, de fazer valer as coisas, de como mandar o Sub-17 para a Copa São Paulo e assim colocar... Isso foi ideia sua? Foi ideia minha, foi um projeto meu. E assim colocar o Sub-20 para fazer toda a pré-temporada junto com o profissional, e vocês viram o resultado que teve. O Bahia pela primeira vez chegou na final da Copa do Brasil, ganhou o Campeonato Baiano invicto, até de maneira injusta, a final com Vitória, que só foi 1-0 e 1-1, era para ser 5-0 e 6-0, do jeito de tamanha superioridade do Bahia com Vitória na final do Baiano. Os jogadores preparados, você vê agora, Becão já está no profissional com um outro perfil, que era um jogador que quando eu entrei no Bahia estava morto, mas enfim, eu cuidava do almoxarifado, eu cuidava das logísticas de viagem junto com o Miguel Batista, eu fui quem tomou a frente para fazer todas as reformas de estrutura profissional do futebol do Bahia no Fazendão. É claro que eu tive ajuda, não fiz nada sozinho, mas as ideias saíram da minha cabeça, fui eu que pensei. Eu controlava o WhatsApp, né, como vocês falam, que na verdade era uma coisa que a gente utilizava para passar programação, mudança de horário, enfim, informações do dia a dia para os jogadores, porque às vezes você não tem como ligar para todos, você não tem como, eles não olham o e-mail. Que é uma ferramenta que todo mundo usa. Que todo mundo usa. Então assim, era uma ferramenta que eu tinha que passava a programação por lá, colocava no vestiário, enfim. Eu era responsável pelo departamento de futebol como um todo. Então, assim, todo dia que eu chegava, eu ia na rouparia, e aí, o que é que tá acontecendo? Tá precisando de quê? Tá faltando o quê? Ia na fisioterapia, quem é que tá fazendo tratamento? Tá precisando de quê? O que é que tá acontecendo? Tal. Ia na academia, falar com o preparador físico, ia no registro, via se tinha alguma situação, conversava com o pessoal do jurídico e tal. Então, assim, você gerencia o departamento, você tem que saber tudo que tá se passando ali. Então, assim, as pessoas foram muito cruéis comigo com relação a isso, porque eu queria aqui perguntar para vocês aqui, quem era o gerente do Bahia antes de eu entrar? Não tinha essa função. Tinha, era Cícero. Teve 2 depois de Cícero. Então, assim, Cícero, hoje, na minha opinião, é o maior gerente de futebol do Brasil. Tá no Palmeiras. Tá no Palmeiras hoje, né? Então, ele passou pelo Bahia, ninguém nem... Osimar Bolecenho, não teve? Osimar foi o diretor. Então, assim, poucos nem lembram. Teve Cícero, teve André Araújo, que só lembra porque tomou um murro de Jael. Uma porrada de Jael. Teve Marcos Vinícius, que veio com o Rodrigo Pastana. Depois ficou Lucas Magalhães. Então, assim, as pessoas não falam dessas pessoas. Esses caras eram gerentes? Gerentes, pô. As pessoas não falam dessas pessoas. Roberto Passo, durante muito tempo, foi gerente de futebol, aí era tido como supervisor, porque
não passava como Miguel Batista fosse supervisor, era só termos diferentes. Sim. Na nomenclatura, mas ele era o gerente de futebol do Bahia. Então, assim, aí depois que ele deixou de ser, quando entrou André Araújo, ainda ficou Miguel, Roberto Passo, André Araújo e Paulo Angione. E no Bahia, na minha época, só eram 3. Então, assim, foi muito cruel o que fizeram, né? Porque ninguém, e você principalmente é jornalista, você sabe o que é pauta. Se tá todo mundo dizendo o que é que esse cara faz, o que é que ele é, o que é que ele deixa de fazer, nenhum cidadão, jornalista ou radialista, e eu todo aquecimento estava lá do lado do campo, meu celular tinha os 2 celulares, todo mundo tinha meus números, todo mundo tem o número de Jaime. Ninguém falou, Jaime, quero marcar uma entrevista com o Éder. Traz Éder aqui pra gente fazer um bate-bola, tal, nada. Então, assim, foi muita crueldade que fizeram comigo com relação a isso. Mas eu entendi que fazia parte de um processo político, né? Um processo que queriam me desgastar, mas tenho certeza, eu trabalhava... Por que, Éder? Por quê? Por A que se Por deve que você? essa resistência toda com o seu nome? O que é que vendem? Que eu entrei no Bahia porque eu era amigo de Marcelo Santana. Só que assim, Pedro, a gente tinha uma amizade assim em comum. Pedro, a gente jogava o mesmo baba. Né? Pedro, você fala o Pedro Sancerre. A gente jogava o mesmo baba, que era do pessoal do Correio. Eu tinha amizade com o pessoal do Correio que ia no dia a dia do Bahia, que era Miro Palma, Herben Gramacho. O próprio Marcelo, às vezes, Marcelo, mas ia muito pouco. Marcelo era meu conhecido, né? Mas não era meu amigo. A gente pegava um baba juntos e tal, só que assim, eu nunca saiu do baba. Era mais brother de baba do que qualquer brother de coisa. baba. A gente não tinha uma relação pessoal de amizade, de vamos tomar uma cerveja ali, vamos fazer tal e tal. E isso parou por aí. Quando eu fui para Juazeiro, em 2011, que eu saí da imprensa, né? Foi criado um grupo de WhatsApp e Marcelo também estava. Aí a gente conversava lá e a gente mais discordava do que concordava. Né? Ele tinha uma... Você com o Marcelo. Eu com o Marcelo. A gente, assim, não tinha um pensamento igual. Alinhado, né? Alinhado. Ele era meio barcelonista e eu vinha com uma visão mais realista, assim, mais humana da coisa. Realista não de Real Madrid, né? De real, de Olha humano. que ainda tá doente. De uma coisa mais humana, entendeu? Assim, eu procurava ver o lado humano. E Marcelo, pô, é um cara que tem muita capacidade, é um cara que tem muito mais estudo do que eu com relação a marketing, a situação de gestão como um todo e não como gestão de futebol. Ele tinha uma visão além, só que eu não concordava de várias assim, opiniões dele com relação a, sei lá, a Madison, uma opinião com relação a Cristóvão, a uma outra situação tática do time, a um jogador que não estava rendendo. Então, assim, a gente discordava bastante, entendeu? Então, assim, quando eu saí da imprensa em 2011, que eu fui morar em Juazeiro, que eu parei de ser jornalista, e isso é outra coisa também, porque, ele é jornalista. Eu tinha, quando eu entrei no Bahia, tinha mais de 3 anos que eu não trabalhava como jornalista. Eu era gerente operacional de uma empresa, que eu trabalhava antes do jornalismo, aí eu tinha o sonho de trabalhar com jornalismo esportivo, na verdade, de trabalhar com futebol. E eu trabalhava como gerente operacional nessa empresa, eu saí para tentar o sonho lá no jornalismo, para estar no futebol, e depois retornei, né? E trabalhei 3 anos e 3 anos e meio, enfim. E ninguém nunca falou isso. Teve até repórter que fez um artigo e falou que era Bahia Press e colocou lá que... Aí quando eu fui questionar ele, eu falei, pô, meu irmão, como é que você não coloca minhas outras qualificações para poder estar no cargo? Ele, não quero saber, só me interessa que você é jornalista. Então, assim, era muita coisa... Era pessoal. Eu não sei entender como é, entendeu? Agora, então, assim, vai uma coisa assim, girando, mas no real é o seguinte, hoje o Bahia é muito atrativo, né? O Bahia hoje tem uma receita muito grande e todo mundo quer ser presidente do Bahia, todo mundo acha que pode, todo mundo acha que é fácil. Então, assim, eles viam em mim um amigo de Marcelo Santana, que estava lá por ser amigo de Marcelo Santana. Obviamente que eu estava lá porque ele me conhecia, né? Mas não era um favor que ele estava me fazendo. Até porque ninguém vai colocar um inimigo para trabalhar junto. Ele conhecia, ele sabia que eu tinha um histórico de gerenciamento. A gente tem Fabinho aqui, mas, né? Ele sabia que eu tinha um histórico de... Na verdade, seja dito, a ideia do Bahia de Fabinho, eu cheguei aqui sem querer, por sinal. Então, tá satisfeito agora? Ele que te chamou. Ele que me chamou. Sem querer, não, ele que me chamou. É isso. Ele sabia do meu histórico de gerenciamento empresarial, de gerenciar grupo, de gerenciar pessoas. As pessoas que eu trabalhava, por exemplo, no dia que ele me ligou, me chamando para trabalhar no Bahia, lá no final de outubro, início de novembro, não sei, eu tinha acabado de chegar, se eu não me engano, de um show em Brasília do Link Park, que eu passei lá, acho que 20 dias com a equipe de 20 pessoas, fazendo a montagem do palco, do camarote e tudo. Da empresa que você trabalhava. Que eu trabalhava na empresa de eventos, né, com decoração e cenografia, coordenando essa galera toda, a hospedagem, a alimentação, a logística do trabalho. Então, assim, eu tinha essa experiência de gerenciamento administrativo e ele, apesar da gente discordar, ele via em mim um cara que poderia ajudar
sendo gerente, com os conhecimentos de futebol que eu tinha, apesar da gente não ter uma linha igual de pensamento, né? Mas isso se ajusta. Então, assim, ninguém nunca veio perguntar isso. Ninguém nunca parou para chegar e fazer um quiz com o Éder ou perguntar qualquer coisa. Então, assim, eu me senti perseguido muito por isso. Mas, assim, é tudo, na minha visão, não era para me prejudicar, claro que eu fui o alvo. Mas o objetivo era enfraquecer a gestão, enfraquecer Marcelo, porque viam em mim uma fraqueza de Marcelo, né? O cara que chegou na campanha dizendo que queria profissionalizar, fazer acontecer e que colocou supostamente um amiguinho lá para estar num cargo de extrema importância no Bahia e as pessoas diziam que eu não fazia nada. Né? Agora, se falou muito também de um problema de relacionamento de você com alguns profissionais do elenco, dos jogadores, falam que de lidar mal com esses jogadores, que você às vezes era taxado de um cara difícil, grosso, sei lá. Quem falou isso foi Tilemon, né? Um cara que até hoje não aceita ter sido derrotado na eleição. Né? Até um arrependimento que eu tenho de não ter processado ele por isso, mas é coisa do passado, tem que olhar para frente. O que aconteceu aí, obviamente eu não vou aqui dizer que não, que todo mundo que me adorava, que gostava do meu trabalho, da minha forma de gerenciar, enfim. Mas assim, no departamento de futebol, só no profissional, profissionais, preparação física, médico, treinador, tal, são quase 30 pessoas. Varia de acordo com a comissão técnica que está no momento. Jogadores também, em 2015 eram 42 jogadores, então você tem um universo que eu tenho que gerenciar e chefiar, de fato, quase 70 pessoas. Então, naturalmente, alguém vai discordar de você, alguém vai se sentir menosprezado, né? Porque assim, eu tomei algumas decisões que eu não entendo de massagem, entendeu? Então, assim, no Bahia tinham 3 massagistas, eu conversei com o massagista que eu julguei ser o melhor e coloquei, você vai, entre aspas, ser o chefe do massagista, né? Que foi Fabinho. Falei com o Cachorrão, você vai ser o chefe dos roupeiros, beleza. Falei com o Sapucaia, você é o coordenador médico. Neto, você é o coordenador da fisioterapia. Heverson, você é o preparador físico, chefe, tal. E aí, vários processos com relação à base, enfim. Então, assim, naturalmente, o cara se sente menosprezado, se sente prejudicado. E no futebol tem bicho, um ganha mais, outro ganha menos. Tem essas coisas também. Mas, velho, o que eu posso dizer é o seguinte. A maioria dos jogadores, hoje eu tenho uma relação... Não tenho assim, esse cara eu quero ver longe. Tem uns 3 ou 4 assim que realmente eu não quero trabalhar nunca mais, né? Porque não foi pela minha maneira de agir, é pelo comportamento do cara. Eu tô lá para defender o Bahia, defender a Juazeirense, defender o que for, entendeu? Eu trabalho pro clube. Mas a minha função é dar o melhor ambiente de trabalho e a melhor condição de trabalho para todos esses profissionais. E no resumo da história, nunca fui desrespeitado e ninguém nunca deixou de cumprir o que eu determinei. Então isso para mim é respeito. Então, na minha função, o que eu tenho que ter é respeito dos profissionais que são meus subordinados, né? Entre aspas, subordinados. Mas era o que acontecia. Então, assim, eu quando saio do Bahia, meu celular tá ali, eu tenho milhões de mensagens de Juninho, de Cajá, Marcelo Lomba me ligou, todos, praticamente todos. Eu fui jogar contra o Bahia agora pela Juazeirense, eu ganhei 8 camisas, né? Os caras me deram. Então, assim, como é que eu era odiado? Quem estava lá em Pituaçu, na hora do aquecimento, eu subi para encontrar o pessoal e tal, estava conversando ali com o pessoal da comissão técnica do Bahia, com o André, fisioterapeuta, com o Preto e tal. Aí subiram os jogadores, os jogadores todos vieram me abraçar, me trataram super bem. Que ódio é esse que os caras têm? Que me mandam mensagem, me abraçam, me dão camisas. Quando eu fui para Juazeirense me mandou mensagem. Não existe isso. Eu tenho até alguns jogadores hoje que eu considero como amigos pessoais, né? Juninho é um caso, né? Que é um cara meu amigo. Os meninos da base, Yuri, Rômulo, Bruno Paulista, Zé Roberto, os caras me chamam de pai, né? Então como é que eu sou odiado? É uma situação que se criou e como eu não tinha defesa, porque qualquer coisa que eu falasse na imprensa viria contra mim naquele momento, então eu preferi ficar calado, consegui seguir trabalhando, e só que isso aí viralizou, né? Você tinha os meios oficiais do clube. Isso, faltou respaldo do clube para Você tinha os meios oficiais do clube para tentar falar. Sim. Isso aí. Por que você não utilizou assim de uma forma? Porque assim, não tinha como o clube chegar e ficar respondendo tudo que o Tilemon fala, né? Porque aí Mas foi só o Tilemon? Porque quem começou, mas assim, ganhou a partir dele, né? A partir dele. Ele que falou lá, que disse que os jogadores me achavam um cavalo, né? Enfim, começou a partir dele. Foi investigar essa história de cavalo? Sei lá, velho, de onde ele tirou isso, velho. Ele não sacou a maldade, não. Enfim. Você falou que quando a Juazeirense chegou com o Bahia, você foi conversar com o pessoal da comissão técnica, conversou com o Preto. E você viu entrevista de Preto aqui no bar. Sim. Daquela questão do vestiário, e que quando você chegava, a conversa tava rachado. Que o vestiário tava rachado. E isso na época que Preto esteve aqui, você já não estava mais no Bahia,
causou um rebuliço. Sim. O que é que você tem de responder sobre essa questão que Preto levantou aqui? Preto é uma resenha, né, velho? Preto gosta muito de fazer a polêmica, de fazer tudo acontecer, né? Assim, o que aconteceu muito, assim, o que ele falou até que eu cheguei pra ele e disse que você ficou do lado dos caras, eu realmente falei, mas não dessa forma e não no momento que ele disse. Eu falei isso com o Preto, no dia seguinte à demissão de Doriva, a gente conversando na sala de Ney Pandolfo, o que aconteceu, o que a gente pode fazer, o que poderia ter sido evitado e tal. Eu falei, pô, Preto, você foi contratado para ser auxiliar da casa, você estava com a missão de unir e tal. E no início ele tentou realmente, mas ele não conseguiu e acabou pegando a temperatura dos auxiliares de Doriva, não é nem de Doriva. Doriva é um cara do bem, um cara correto. Os auxiliares dele que não tinham uma postura legal, né? Eram caras que realmente eles eram do mal. E eu não posso ver um cara fazer o que ele fez com o meu clube e com os caras que trabalhavam comigo, que trabalhavam no Bahia, que davam a vida pelo Bahia, porque eu tô ali para defender o clube, velho. Então, assim, mas em nenhum momento eu briguei com esses caras, em nenhum momento eu criei problema com eles. Muito pelo contrário, chamei para sair, tentava todo dia ir na sala e aí tá precisando de quê, o que é que tem que fazer, como é que tá, como é que não tá, o campo, não sei o quê. Aí tinha uns problemas de logística que sempre ficavam querendo evitar uma situação, tinha um problema com o Heverson, mas enfim, que foi de lá para cá, não foi um problema que eu criei, não foi uma situação que a Éder pegou e fez e tal, não. Aí como o Preto chegou, ele ficou muito junto com a comissão de Doriva, porque ele se trocava na sala com os caras, aí ele tinha um baba na casa dele que os caras sempre iam com ele acabou pegando a temperatura desses caras, ele já chegou depois, né? Ele não sabia o que vinha acontecendo desde sempre, né? Então assim, eu tentei ao máximo administrar, só que os caras queriam, na verdade, criaram algum problema com o Heverson e eles queriam tirar Heverson, né? E eu não gosto, né? Não deveria nem estar falando isso porque é coisa interna do clube. Mas como houve uma exposição até por um funcionário do clube, né, eu tenho que rebater, né? Então assim, eles queriam porque queriam tirar Heverson e viam em mim o cara que protegia Heverson. Só que eu não protegia Heverson. Eu protegia os profissionais corretos do clube. E Heverson era um profissional correto, um grande profissional, tanto é que está fazendo um grande trabalho no Vitória, né? Todo dia recebe proposta e, enfim, é um grande profissional. Então assim, foi uma perda muito grande do Bahia a saída dele. Só que o ambiente que foi criado, né, por todas essas situações, realmente não estava legal, não estava legal. E não eram com os jogadores, era simplesmente com os dois auxiliares de Doriva. Não é com Doriva não, pô. Doriva, quando a gente foi jogar a semifinal contra o Bahia de Feira, eu levei ele na casa de meu sogro para assistir o jogo do Vitória contra o Flamengo de Guanambi foi no sábado. A gente ia treinar umas 17 horas e o jogo do Vitória com o Flamengo começou 4. Eu levei ele para casa de meu sogro, ele assistiu o primeiro tempo na casa de meu sogro. Quando a família dele veio para cá, eu emprestei uns 3 ou 4 colchões, coloquei no carro dele com ele, né? Quando teve uma situação que já estava um momento meio assim estremecido, eu criei uma situação para ele fazer um churrasco para os jogadores, como se fosse ele. Cheguei no vestiário, chamei Jean, chamei Feijão, falei, velho, quando acabar a reza, fala com o professor, e o churrasco e tal. Aí Jean pipocou, né? Não quis falar, ficou com receio, mas Feijão com aquele jeitão dele, só largou, professor, e churrasco, churrasco. Enfim, teve o churrasco, eu comprei todas as carnes, eu comprei todo o refrigerante, tudo direitinho, deixei tudo arrumado, né? Eu que fiz tudo e até hoje tá me devendo 800 conto, viu, Doriva? Manda aí que eu tô precisando. 800? Tô desempregado, viu, Doriva? Pô, o clube agora virou cobrança, né? Pois é. Mas enfim, realmente, tinha uma situação que não era bacana entre os dois auxiliares de Doriva, né? Que eles criaram uma situação que eu não concordava, mas em nenhum momento eu atrapalhei o trabalho deles, em nenhum momento eu quis prejudicar o trabalho deles, até porque era meu trabalho. Eu conversava com eles o tempo todo tentando ajudar, eu nunca tive discussão com eles, nunca. Por exemplo, com o Sérgio Soares, que é um amigo que eu tenho no futebol, o Sérgio Soares eu discutia 2 vezes por dia, pô. Todo dia, mas assim, tentando resolver o problema, entendeu? Então assim, existe muito melindre, existe muita fala daqui e dali, mas assim, o que aconteceu de fato foi que assim, Preto chegou e ficou junto com os caras lá, e ao invés de trazer todo mundo para uma situação só, aconteceu que assim, os caras chegavam, ficavam lá no campo isolado, né, e a gente ficava daqui, eu me aproximava, tentava chegar e tal, mas não criou... Não rolou. Não rolou. Não deu entendeu? liga. Não deu liga, não foi porque eu fiquei sacaneando os caras e tal, não teve nada disso, muito pelo contrário. Você disse que Sérgio Soares é seu amigo, mesmo de você discutindo muito com ele, ele virou seu amigo. E você falou também que discutia muito com o Marcelo. Marcelo continua sendo seu amigo, vocês se falam ainda? Você tem uma relação com ele ainda? Tenho, tranquilo assim, eu não, na verdade... Guarda assim, mágoa não? Não, porque quem guarda mágoa é quem sofre. Então, assim, claro que eu tenho alguns questionamentos, algumas coisas que eu achei que eu não concordo, algumas decisões, né? Mas eu não vou ficar guardando mágoa, pô. A vida segue, entendeu? O Marcelo tem
muita pressão para ficar se preocupando comigo hoje, né? Só que assim, a gente continua com a relação tranquila. Eu não tenho falado muito mais com ele porque eu não tenho que ficar muita coisa para falar com ele. Eu fui para Juazeiro, ele estava no passado envolvido, mas sempre que a gente tinha alguma coisa para conversar, a gente conversava numa boa. Você achou injusta a sua demissão do Bahia? Sim, achei. Houve proposta para você ficar só com a base ou já foi direto para você se desligar do clube? Na verdade, na época, eu imaginei que eles fossem fazer isso, eu já me antecipei, porque eu não achava justo comigo e nem com o clube. Porque a pressão que existia era de fora para dentro, né? Com essas coisas tipo Éder Ferraz, essas coisas. E realmente a minha preocupação ali era que o Bahia subisse, entendeu? Então assim, eu falei, velho, se vocês acham que a minha presença está criando uma instabilidade no clube, né? Não adianta eu ir para a base, que não vai mudar nada. Vai chegar, vai ser pior para mim, que vão dizer, aí, ó, não pode demitir o amiguinho, vamos botar na base. Entendeu? Seria injusto com o trabalho que eu fiz no Bahia. Né? Seria muito injusto. Eu não queria ter naquele momento essa pecha de, não pode ser demitido. Depois eu até me arrependi, falei, pô, devia ter ido para a base mesmo, que eu continuava o trabalho que eu estava fazendo e tal, mas faz parte do passado, né? As decisões que você toma no momento lá que você está vivendo, né? Era um momento muito complicado do Bahia naquele momento. O Bahia teve aquelas 4 derrotas seguidas, depois ganhou um jogo, depois perdeu mais 2, né? Tava uma pressão muito grande. A Bamor foi para a porta do Fazendão fazer protesto contra mim. Não sei. E qual foi o discurso de Marcelo? Porque foi justamente naquele dia que ele desceu para conversar, que pouco depois saiu a decisão, pelo menos oficial. Ele não desceu, na verdade ele não estava no Fazendão, né? Ele chegou do Fazendão e conversou com os caras lá. Eu não sei, velho. Qual foi a conversa dele com você? Dizia, velho, não vai rolar. Ele falou, ou já estava sendo preparado? Eu tinha conversado com ele no dia anterior, não tinha tido nada. 5 dias antes eu tinha ido para Porto Seguro. Eu fiz todo o planejamento da intertemporada que o Bahia fez em Porto Seguro, eu fui lá. Não queria ir sozinho, chamei o Marcos César, que depois virou até o preparador físico do Bahia, que tinha vindo como um cara como coordenador de treinamento de Guto. E chamei, ele foi comigo, nós fomos para Porto Seguro, hotel, campo, organizando tudo com a prefeitura, logística, academia, tudo. Eu que deixei tudo montadinho. Né? O dia que ia, o dia que voltava, o dia que ia para não sei para onde. Então, assim, 5 dias antes. Então, só que aí teve o jogo que a derrota pro Vila Nova, teve a ebulição da pressão. E acredito que Marcelo e Pedro viram que estava um ambiente insustentável para mim dentro do clube, né? Por todas essas situações externas, enfim. Porque a Bamor, eu fiquei até brincando na época, a Bamor cantou 7 músicas contra mim, no estádio canta umas 4, né? Então, eu falei, pô, eu tô com muito prestígio, né? Me xingaram mais do que... na verdade, a Bamor foi fazer protesto basicamente contra mim e contra a Lomba, né? Então, foi uma coisa que foi muito desagradável, né? Foi uma das piores experiências que eu tive na vida. Porque eu simplesmente não merecia aquilo, eu não tinha feito nada de errado, eu não era brigado com o jogador. Não foi eu que montei o elenco, não foi eu que contratei Doriva, não foi eu que demiti Doriva, não foi eu que... Claro, eu fui a favor, isso aí eu não tenho que negar, eu fazia parte da comissão, mas não foi uma escolha minha, entendeu? Então assim, como é que eu estava sendo penalizado, responsabilizado por coisas que não tinha responsabilidade, entendeu? Então, e muitas das coisas que passavam, eu não tinha responsabilidade por aquilo, né? Mas assim, já passou, eu já remoí muito isso, né? De entender os motivos. Tem que seguir em frente, né, velho? Tem que seguir em frente porque se você ficar abraçado nisso, aí vem o pensamento, como eu já tive algumas vezes, de sair do futebol. E eu não quero sair do futebol porque modéstia à parte, eu sei trabalhar no futebol e o dia a dia, de fato, é muito gostoso. Apesar dessas coisas, né, que acontecem. Você falou das críticas que sofreu, que sua demissão foi injusta, que você talvez não merecesse aquilo. Como era lidar com o torcedor e como é lidar com o torcedor do Bahia hoje? Você já foi hostilizado, já teve alguém que ficou... Rapaz, o que foi que aconteceu? Teve alguém que chegou do seu lado, alguém que você não conhecia? Ou as críticas ainda continuam? De vez em quando aparece alguma coisa, né? Assim, já teve situações de eu estar em restaurante, de eu estar em uma festa e as pessoas virem tirar satisfação. Você tem que ter jogo de cintura, né, velho? O que é que eu posso fazer? Né? O Bahia, depois que eu saí, o Bahia subiu, o Bahia tá na Série A, o Bahia tá com o maior orçamento da história, né? Então, não que foi por eu ter saído, mas o Bahia seguiu a vida dele, tá bem demais, como não estava há décadas. Então, segue a vida, velho. Eu, assim, o que eu posso dizer é que é questão de conteúdo e de legado que eu deixei no Bahia, né? Assim, o que você deixou no Bahia que... Eu quero, por exemplo... Seu legado, seu grande legado no Bahia. Uma coisa, quando eu cheguei no Bahia, tinha na minha mesa, na mesa que ficou pra mim, tinha um contrato, enfim, para assinar de um pedido de demissão por justa causa de Gustavo Blanco.
né? Gustavo Blanco praticamente não jogou no sub-20. E aí eu fui pesquisar o porquê estava acontecendo. Eu ia corrida atrás das informações, foi acontecer, foi deixou de acontecer. O menino teve uma lesão, procurou alguém do clube para tratar, ninguém deu satisfação nenhuma a ele, né? Ele tem a condição dele, tem um plano de saúde, enfim. Aí, pô, se ninguém vai cuidar do meu problema de lesão, eu vou cuidar fora. Sim. Aí foi tratar a lesão fora e emendou com as férias. Ninguém comunicou nada a ele, ele comunicou, falou lá ao preparador físico e ao coordenador da época, ninguém falou nada, beleza. Ia ser mandado embora. Eu segurei porque eu conhecia ele do 9-4, né, do time do Sub-17, que tinha Feijão, tinha Talisca, tinha Gustavo, tinha Paulinho, um pequenininho que está jogando da Espanha? Em Portugal Foi pra agora, em Espanha? Portugal. Né, tinha Lorival, tinha Bosco, Stefano Yuri, Railan, Robson, Maracás, enfim. Era o time que eu gostava muito, eu ia muito pro Fazendão ver esse time quando eu ainda era jornalista. Né? Então, assim, eu lembrava muito de Gustavo, eu sempre achei que Gustavo tinha um potencial absurdo. Eu falei, pô, não vou liberar esse menino, vou deixar aqui pra ver. Aí no início o Sérgio não gostou, desse menino, tá fraco, aí eu expliquei a situação, aí Sérgio fez um trabalho espetacular com ele. A gente tinha até que controlar Gustavo, que ele queria treinar mais do que devia, ficava doente porque ele não se alimentava direito, aí o nutricionista entrou. A história do leitinho era verdade? Verdade. Aí o nutricionista entrou. Ele só comia leitinho. O nutricionista entrou na história, o preparador físico entrou na história, a gente fez um trabalho bacana com ele, conseguiu recuperar o Gustavo hoje está bem no América Mineiro, é um jogador que eu tenho certeza que em breve vai, ou volta para o Bahia em um outro status, ou o Bahia vai fazer dinheiro com ele. O Robson tá bem no mundo árabe, Zé Roberto, você vê que ele tá bem. Fazendo gol pelo Mirassol, inclusive. São todos jogadores. Juninho Capixaba foi um jogador que eu trouxe pro Bahia, do que estava no Vitória. Ele era do Bahia, foi dispensado, foi pro Vitória. Aí estava no Vitória, eu trouxe pro Bahia, tava como meia lá, eu peguei, conversei com o Haroldo Moreira. Haroldo, bota esse menino de lateral esquerdo. E hoje é um patrimônio do clube, numa posição extremamente carente. É um menino que em breve vai ser titular do Bahia, vai dar resultado dentro de campo, em venda. Né? Tudo isso é legado que você deixa. Né? Eu posso citar aqui mais uns 200, né, jogadores da base que eu segurei que estava fora. Éder é um jogador que estava morto no Bahia. Éder, Xará, zagueiro? Éder estava morto no Bahia, né? E assim, eu briguei pela renovação dele. E eu consegui a renovação no final do ano. Mas morto em que sentido? Ele terminou, estourou a idade dele, ele não estava bem sendo aproveitado. E aí também tem que dar um grande mérito para Doriva, que colocou ele na zaga também. Mas antes de Doriva colocar ele na zaga, eu já queria renovar o contrato dele, tanto dele quanto de Dedé, que agora tem prestado no Mojimirim. Né? E assim, e aí falando de jogadores, né? Mas em termos estruturais, por exemplo, o vestiário do Bahia quando a gente entrou parecia um chiqueiro, parecia banheiro de posto de gasolina de beira de estrada, né? Uhum. Era uma coisa nojenta, enfim. Pô, eu com a ajuda de Klaus Dieter, né? De Luana, Luana Moreno, que é gerente administrativo, né? Eu mudei o carpete, botei carpete, pintei, botei ar-condicionado, botei TV, reformei a rouparia toda, botei armário da rouparia feita na minha empresa lá, na empresa de que eu trabalhava. A custo zero para o Bahia, botei o armário da rouparia, botei o armário no departamento médico, reformei a fisioterapia toda, comprei um monte de equipamento para fisioterapia, né? Dei condição de trabalho para os caras que não tinham condição de trabalho. A academia, eu pedi para Heverson, junto com Heverson, Vitor Gonçalves, Neto, fisioterapeuta, e Luiz Andrade, para eles fazerem o que é que precisava para a academia, assim, o máximo, o médio e o básico, para a gente poder fazer a reforma. Foi feito, colocou as coisas lá na academia. Em dezembro de 2015, depois que o Bahia não teve acesso àquela confusão toda, eu fiquei todo o mês de dezembro como se fosse um mestre de obras do Bahia, né? Coordenando. Isso que eu ia lhe perguntar, isso é a função do gerente de futebol? Quando você fala assim, reformei isso, reformei aquilo, né? Assim, estou sendo até leigo, assim, isso também faz parte da função do gerente de futebol? A parte do gerente é saber qual é a necessidade da estrutura que o clube precisa, né? Então, assim, eu não posso ter 8 apartamentos que o Bahia tem com uma condição extremamente precária, né? A cama era de cimento, era de concreto, na verdade, né? E com o colchão lá ruim, né? Então, assim, era muito sucateado. Então, mais uma vez, com Klaus Dieter, com Luana Moreno, a gente passou dezembro todo reformando tudo ali para dar uma condição melhor de trabalho para os caras. Por quê? Se você não melhorar a condição de trabalho dos caras por dia a dia, você não vai ter o retorno. Assim como foi feito também, eu falei com Luana, ela viu os armários que foram feitos que eu pedi para fazer, para colocar no vestiário do profissional, tá uma coisa, tá outro nível. Aí ela também fez, mudou os armários, o Bahia gastou quase 150 mil trocando os armários da divisão de base e tal. Então, assim, eu mostrei um pouco o caminho assim e o clube conseguiu fazer e seguiu em frente, entendeu? Então eu tenho muito orgulho disso. Isso é um legado do que eu deixei no Bahia, né?
Então, por isso que eu me senti injustiçado na minha saída, porque, pô, eu estava fazendo o meu trabalho. Eu não tinha problema nenhum com o elenco, né? E se tinha 4 ou 5 jogadores que queriam me prejudicar ou que não gostavam do meu trabalho, paciência, sempre vai ter. Você acha que tinha? Claro que tem. Querendo prejudicar? Porque tem uma Prejudicar coisa a não, assim, mostrar. eu usei o termo errado, mas assim, que fica falando, assim, porque jogador gosta de muleta, entendeu? Então, assim, jogador, assim, sempre tem alguém para ser responsabilizado, menos ele, entendeu? Então, você tem que saber lidar com isso. E, naturalmente, quando você está perdendo, os caras procuram uma desculpa, procuram alguém para poder levar essa responsabilidade. Mas, nesse caso, tenho certeza que era uma minoria mesmo. Bom, primeiro tempo com Éder rápido, hein? Ferrari, não Ferraz, chegou ao fim aqui no Barra Futebol Clube. Daqui a pouquinho vocês vão assistir o segundo tempo para a gente falar. Vamos fazer algumas perguntas e responder as no Instagram. perguntas que vocês mandaram. Então, Várias aqui. assine Barra Futebol Clube no YouTube, siga a gente no Twitter, Facebook, Instagram. Agradecer o pessoal do Clube to Beer, das cervejas, www.clubetobia.com.br, Clube de Cerveja Massa. E também é o curso Eloquência de Young, Oratória. mestre Young Mendes. Young Mendes. E a pizzaria de Roma, hein? Pedaço que faltava. Até já. Tchau.